Olá pessoal, estamos aqui para a nossa última aula desse semestre da disciplina Gestão de Pessoas no Agronegócio. E hoje a gente vai dar uma repassada nos aspectos gerais dos principais conteúdos trabalhados nesse segundo bimestre. Essa é a nossa aula de número 17. Vamos revisar então os temas de treinamento, desenvolvimento, desenho, análise e descrição de cargos. Vamos falar de avaliação de desempenho, cultura organizacional e, finalizando, clima organizacional. A gente organizou essa revisão dividindo aí os conteúdos pelas aulas que tivemos. Iniciamos o conteúdo do segundo bimestre, para 2, com a aula 10, cujo tema foi treinamento. Então, começamos aqui com o conceito de treinamento. O treinamento é uma assimilação a curto prazo com o objetivo de repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes. Tanto conhecimentos como habilidades como atitudes podem e devem ser ensinadas aos colaboradores pela empresa, por meio de quê? Do treinamento. O treinamento, o nome diz aí, assimilação de curto prazo, porque ele não é definitivo, ele não é permanente. As coisas mudam, as coisas se atualizam, por isso é que tem o primeiro repasse de conhecimento, depois tem que ter as reciclagens periódicas desses conhecimentos, habilidades ou atitudes que se quer transmitir ao colaborador por meio desse treinamento. O treinamento dentro da empresa, ele é composto pelas seguintes etapas. Primeiramente, tem que haver um diagnóstico, ou seja, o levantamento das necessidades de treinamento. Então, um olhar por todos os setores, todas as funções, para verificar aonde há gargalos, aonde há necessidade de repassar ou atualizar esses conhecimentos ou habilidades ou sobre atitudes. Então, o diagnóstico é para saber aonde precisa ser atacado ali o problema com o treinamento. Depois vem a elaboração, o programa de treinamento, que vai obedecer à demanda que foi levantada no diagnóstico. Depois, a aplicação desse treinamento, a implementação desse treinamento nas mais variadas formas, aí, cursos, workshops, capacitações, enfim. Após o término do treinamento, há uma avaliação. Não é avaliação só do treinado para ver se ele aprendeu. Avaliação em geral do treinamento para saber se ele foi efetivo, se deu resultado, se você acertou no alvo com aquele planejamento daquele treinamento, se resolveu o problema e eliminou aquele gargalo levantado lá no diagnóstico. E constantemente é feito um acompanhamento desse resultado, para saber se há alguma tendência, alguma realidade nova que se precise ensinar novamente, reciclar esse conhecimento. Existe uma nova função dentro da empresa, um novo funcionário que entrou, um remanejamento de colaboradores ali entre os setores da empresa que vão demandar um novo treinamento, então o acompanhamento é constante. E os programas de treinamento de uma empresa devem, logicamente, estar associados às necessidades estratégicas dessa organização. Aonde ela quer chegar? Quais são os objetivos dessa empresa? Então, o treinamento deve estar alinhado, trabalhando para isso. Então, o treinamento focaliza as necessidades da empresa, aonde existem gaps, lacunas, que precisam ser preenchidas. Então, com isso, ele melhora a competência das pessoas. Consequentemente, pessoas com melhores competências entregam mais e isso faz que melhore o desempenho organizacional. Quando você vai programar o treinamento, você define quando treinar, a melhor época, onde treinar. Existem lugares mais apropriados, tipos de treinamento que precisam ser na empresa mesmo, ali a atividade mais prática, outros que precisam se desligar da rotina, precisam de um ambiente com mais isolamento, enfim. Os métodos, que é o como treinar. Quem vai ser a pessoa-chave, a melhor pessoa possível ali ao seu alcance para repassar aquele conhecimento e em que treinar. Qual é o assunto, qual é o objeto ali do treinamento. Passando agora para a aula 11, onde falamos de desenvolvimento de pessoas. Antes de começar a falar de desenvolvimento, eu preciso deixar bem claro para vocês que apesar
do termo anterior, treinamento, estar sempre associado ao desenvolvimento, quando se fala de RH, treinamento e desenvolvimento, são coisas distintas, são coisas separadas. Tá? Então vamos passar aqui o conceito de desenvolvimento, depois a gente vai falar um pouquinho da diferença entre o treinamento e o desenvolvimento. O que é desenvolvimento de pessoas? É um processo contínuo. Aí você já começa a ver uma diferença quando eu falei que o treinamento é uma assimilação de curto prazo. Aqui já é um processo contínuo que envolve a preparação do colaborador, o aprendizado, o aperfeiçoamento com resultados vistos e almejados principalmente no longo prazo. O desenvolvimento das pessoas procura aprimorar as competências técnicas e comportamentais daquele colaborador, para construir conhecimentos sólidos e duradouros, ou seja, desenvolver aquela pessoa ao longo da carreira. Para que isso serve? Para potencializar os resultados no trabalho, elevar a motivação, o empenho desse colaborador e tudo isso vai resultar no aumento dos lucros da companhia. Quando a empresa investe no desenvolvimento de pessoas, você veja que eu faço esse gesto porque é um processo contínuo, duradouro e constante. Essa empresa mostra que valoriza o capital humano, já que o conhecimento é o seu bem mais valioso. Então ela valoriza que isso seja desenvolvido no seu corpo técnico. Como eu falei, é um processo contínuo de preparação, aperfeiçoamento, aprimoramento, que vai resultar em benefícios a longo prazo, porque as competências técnicas daqueles colaboradores e comportamentais também vão estar constantemente aprimoradas. E isso vai fortalecer tanto o indivíduo como pessoa, quanto a organização, que se torna forte naquele seu capital intangível, que vocês lembram, são aqueles que não se podem pegar, não se podem materializar, mas que são de extrema importância. Entre eles está o capital humano. E agora sim vamos falar das diferenças para a gente, de uma vez por todas, entender cada um e o seu papel e não confundirmos. Diferença entre desenvolvimento e treinamento de pessoas. A principal diferença é o tempo. O treinamento é uma iniciativa pontual. É para transmitir determinado conhecimento ali, naquele local, naquele período de tempo, conforme aquela necessidade momentânea. O desenvolvimento de pessoas é uma dedicação contínua que envolve uma série de ações. Então, quem não está familiarizado aí com essa área de gestão de pessoas, pode confundir os dois conceitos e eles sempre vêm juntos quando pesquisamos sobre o tema. Eles vêm juntos porque o treinamento está dentro do desenvolvimento, ele faz parte. Então, todo desenvolvimento pede que o colaborador, a equipe, participem de vários treinamentos. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, esses treinamentos podem ser voltados para a integração de pessoas, para aprimorar as relações interpessoais, a reciclagem de algum conhecimento que se atualizou, para preparar o colaborador para uma promoção. Então, os treinamentos fazem parte do desenvolvimento. Os treinamentos são pequenas partes de um todo, que é o desenvolvimento, que é algo maior, que não envolve somente treinamentos, como nós falamos. O treinamento ele é focado em habilidades específicas para o trabalho atual. Já o desenvolvimento visa um crescimento ao longo prazo do servidor, do colaborador como pessoa e o seu respectivo progresso na carreira dentro da organização. Existem treinamentos com diversas profundidades, conforme o tema. De repente ele pode durar apenas horas, dias. Às vezes um treinamento mais aprofundado pode demorar meses, mas é sempre finalizado e há uma avaliação para verificar se aquele colaborador adquiriu o desempenho, a competência esperada naquele treinamento. Esses novos conhecimentos adquiridos vão contribuir para o desenvolvimento daquele que foi treinado. Só que não são as únicas ferramentas para o desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento de pessoas consiste também em, por exemplo, propor ao colaborador tarefas mais desafiadoras, fazê-lo pensar fora da caixa, exercícios diários e práticas de aprimoramento da sua inteligência emocional também, consumo de conteúdos diferenciados, tudo isso, planos de carreira,
valorização do trabalhador consistem no desenvolvimento de pessoas. E precisa ser monitorado, né, constantemente para verificar os resultados alcançados, avaliar a eficiência dessas metodologias que estão sendo usadas e ir corrigindo aquilo que não estiver sendo produtivo para o crescimento dos funcionários dentro da empresa. Sendo assim, partimos agora para a nossa aula 12, que tratamos do tema desenho, análise e descrição de cargos. Então agora o nosso tema aqui, cargos. Vamos lá. Imagine um amontoado de pessoas fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo de forma extremamente desorganizada. Um cenário de caos. Essa empresa, essa organização, desorganização melhor dizendo, teria facilidade em atingir seus objetivos? Com certeza não, né? Então, há necessidade de se organizar o trabalho em equipe para que seja focado em objetivos. Para isso que o desenho, análise e descrição de cargos se vem de forma importante e vem alimentando as fases dos processos de gestão de pessoas que já vimos até aqui, sobretudo para o planejamento dos recursos humanos que eu vou precisar para os meus objetivos empresariais. Sequencialmente, ele vai alimentar o processo de recrutamento e de seleção de pessoas. E também vai servir de base para os programas de treinamento e desenvolvimento, conforme vimos aqui. E também, daqui do desenho, análise e descrição de cargos é que saem os parâmetros para que eu faça a avaliação de desempenho, que veremos mais adiante. O que é um cargo? Cargo é a materialização de um posto de trabalho que traz a composição de todas as atividades que devem ser desempenhadas pela pessoa que ocupa aquela posição. Então, ele consiste num grupo de deveres e de responsabilidades específicos e que o torna distinto dos outros cargos. Então, a gente começa a falar aqui em organização dessas atividades. O desenho de cargos é o processo inicial, é quando você começa a organizar aquele grupo trabalhando desorganizadamente e começa a agrupar essas funções de forma que elas fiquem funcionando como engrenagens. Então, é o processo de organizar o trabalho através de tarefas que são necessárias para atingir aqueles objetivos específicos que vão ser destinados ao desempenho daquele cargo. O desenho de cargos, também dito em inglês como job design, envolve a especificação do conteúdo de cada cargo, o que contém aquele cargo, os métodos de trabalho e as relações daquele cargo com os demais cargos. O desenho de cargos vai nos trazer de que maneira aquele cargo vai ser estruturado e dimensionado também no seu tamanho. Então, desenhar um cargo significa definir 4 condições básicas. Primeiro, o conjunto das tarefas e das atribuições que aquele ocupante deverá desempenhar, ou seja, o conteúdo do cargo. Veja bem, aqui há uma impessoalidade. Qualquer pessoa que estiver ocupando aquele cargo vai ter que exercer aquele conjunto de tarefas ou atribuições. A pessoa estava em outro cargo, se mudou para esse, mas ela é muito apegada a uma tarefa que ela fazia, ela quer continuar fazendo aquela tarefa. Negativo. Ela vai fazer a atribuição acontecer desse cargo que ela está ocupando. A segunda condição para definir será como as tarefas ou atribuições deverão ser desempenhadas. Aqui a gente vai falar de como, então, estamos falando de métodos, processos de trabalho, como aquilo vai ser feito. Então, primeiro, o que vai ser feito. Segundo, como vai ser feito. Terceiro, a quem o ocupante do cargo deverá se reportar, quem ele tem como superior imediato. E quarto, a quem o ocupante daquele cargo irá supervisionar, exercer uma autoridade, dirigir, né, quem serão seus subordinados. Então, cargos que estão acima e cargos que estão abaixo. Após o desenho de cargos, a fase seguinte é a análise de cargos. E a análise de cargos, para que vocês saibam diferenciar, ela tem tudo a ver com o perfil desejado para ocupar aquele cargo. Então, a análise de cargos, conforme a definição do mestre Chiavenato, significa detalhar a exigência
para que seu ocupante entregue à empresa em termos de conhecimentos, habilidades e capacidades para um desempenho adequado naquele cargo. Ou seja, há uma avaliação daquele cargo que foi desenhado, no que ele traz de responsabilidades, de tarefas, de requisitos, para que se determine o perfil ideal de pessoa que vai ocupá-lo da melhor maneira possível. Então, o que é analisado dentro desse desenho de cargo para determinar o melhor perfil? Primeiro, o que é feito? Quais as atividades do cargo? Qual o trabalho envolvido ali? Então, você tem cargos onde a pessoa tem inúmeras funções diferenciadas. Limpar, ensinar, vender, coordenar, dirigir. Tem as exigências físicas também, quando envolve carregar peso. Como faz isso, né? Um método, por que faz isso, quando faz isso, com qual frequência faz isso. E aí, qual é o perfil comportamental também que é esperado para cada cargo. É preciso uma pessoa que tenha habilidade para tomada de decisão ou é uma habilidade mais focada na comunicação, com quem interage, se é com clientes, se é com equipes de subordinados, etc. Outra coisa que a análise de cargos inspeciona é o que aquele cargo exige em uso de equipamentos ou de ferramentas. Envolve dirigir veículos, máquinas, tratores, colheitadeiras, implementos, empilhadeiras, manuseio de máquinas, ferramentas e os incentivos que essa pessoa precisa ter ao longo do desempenho desse cargo para que o faça da melhor maneira possível. Quais são os padrões de desempenho esperados? Aqui você já delimita alguns padrões de desempenho mínimos que são base futuramente para avaliação desse desempenho. Até para saber se aquela pessoa realmente está fazendo jus àquele cargo, se ela deve continuar no cargo ou deve ser substituída, ou mesmo se ela deve participar de algum tipo de treinamento. E por fim, quais os conhecimentos necessários como pré-requisitos? Algum curso, alguma especialização, alguma habilidade. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o que você sabe sobre aquilo. A habilidade você tem que saber fazer, né? Ter uma destreza, uma aptidão, uma desenvoltura. Com o quê? Depende do desenho do cargo. E quais atitudes que a pessoa precisa ter? O querer fazer precisa estar alinhado a que tarefa, né, que aquele cargo vai exigir. Então, para consolidar o aprendizado de vocês entre a diferença entre o desenho de cargos e a análise de cargos, é que a análise de cargos tem como objetivo detalhar o perfil necessário ao ocupante dos cargos que estão desenhados na empresa ou em processo de criação. Vai obter informações necessárias a outras atividades de gestão de pessoas, para depois poder fazer um devido recrutamento, a seleção dessas pessoas com base nos perfis elencados na análise de cargos. Vai realizar um treinamento conforme a exigência de perfil, de conhecimentos e habilidades que foram relatados na análise de cargos. Avaliação de desempenho também nos padrões pré-determinados de desempenho da análise de cargos. A remuneração condizente com esse perfil trazido pela análise de cargos. O desenho de cargos tem como objetivo desenhar o nascimento de um novo cargo ou redefinir os cargos existentes, quando há que se fazer algum ajuste para torná-los mais eficientes na organização ou mais motivantes para os devidos ocupantes. Então, um complementa o outro. O desenho de cargo tem uma natureza mais ativa. Necessidade da organização do trabalho, então eu desenho aqui cargo A, cargo B, cargo C. Análise de cargos já tem uma natureza mais passiva. Eu quero, naquele cargo que foi desenhado, obter o máximo de informações sobre as características dele para que eu possa delinear a pessoa ideal para ocupá-lo com a maior competência possível. E aí, por último, é feita a descrição de cargos. Uma vez que os cargos foram planejados, ou seja, desenhados, foram analisados para definir as exigências de competências de quem for o futuro ocupante, agora sim poderá ser feita a sua descrição.
nada mais é do que descrever de forma detalhada as atribuições e os objetivos daquela função. Então, o desenho de cargos, a gente pode dizer que ele é um produto resultante do desenho, primeira fase, e da análise de cargos, segunda fase. Resulta na descrição de cargos, terceira e última fase desse processo. Nada mais é do que uma definição escrita mesmo ali, um documento que relaciona tudo que o ocupante do cargo deve fazer, como ele deve fazer, em que condições esse cargo deve ser desempenhado. Ali, esse documento vai trazer todas as especificações do cargo, vai relacionar os conhecimentos, as capacidades necessárias para o desempenho satisfatório desse cargo. Um exemplo básico para a gente ver isso acontecendo na prática, a descrição de cargos, é quando você vai prestar algum concurso público, vai acompanhar o edital daquele concurso público. E aí você vê a descrição dos cargos, com todas as exigências de perfil que eles trazem, e você vê qual que melhor se encaixa no seu perfil para que você se inscreva naquele edital. Ali traz as atribuições, as exigências de formação, de experiência e etc. Tudo isso traz a descrição de cargos. O formato comum de uma descrição de cargo vai incluir ali o título do cargo, qual setor, as principais atividades desenvolvidas, as responsabilidades, qual é a formação necessária, qual a experiência desejada, os treinamentos que a pessoa precisa ter. Então, geralmente tem esse conteúdo, a identificação, o resuminho do cargo, quais são as responsabilidades e obrigações, qual é a autoridade do cargo sobre quem e as relações com os outros setores, né, sobre quem ele está também subalterno, os padrões de desempenho esperados, as condições do trabalho, se exige esforço físico, se exige conhecimento de computador, se exige muito tempo em pé, entre outras coisas. As especificações do cargo, e essas sim vão trazer quais as competências necessárias para o seu ocupante. Então, para resumir e fechar esse tema, desenho, análise e descrição de cargos. O desenho de cargos é o processo inicial para organizar o trabalho e é contínuo porque ele precisa sempre estar verificando se aqueles cargos ainda são eficientes do jeito que são ou se precisam de alguma mudança no seu desenho. A análise de cargos é o segundo passo para obter todas as informações sobre aquele cargo que foi desenhado para determinar o perfil ideal. Esses dois fornecem informações para o seu produto resultante, que é a descrição de cargos. É ali onde vai constar tudo o que aquele cargo exige e tudo o que aquele cargo representa para a empresa, como um documento. Basicamente, fechamos esse tema dessa forma. Na nossa aula de número 13, a gente viu avaliação de desempenho. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse tema. Avaliação de desempenho é uma ferramenta gerencial que serve para medir diversos setores e atividades da empresa. Então, a gente tem a avaliação de desempenho produtivo, avaliação de desempenho operacional, avaliação de desempenho financeiro, avaliação de desempenho do marketing e vendas e avaliação de desempenho humano, que é o nosso foco, já que estamos na disciplina de gestão de pessoas. Então, Chiavenato definiu um conceito para avaliação de desempenho humano da seguinte forma: é um processo que mede o desempenho do funcionário. A avaliação de desempenho é a identificação, mensuração e administração do desempenho humano nas organizações. Muitas empresas tratam a avaliação de desempenho de uma forma equivocada, um modelo burocrático, rotineiro, cheio de preenchimento de fichas, relatórios de avaliação, que as pessoas já fazem ali de forma mecânica e aquilo de fato não mede realmente os padrões de desempenho de cada colaborador. Ela deve ser encarada assim como um poderoso meio de resolver os problemas de desempenho, melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida nas organizações e melhorar a entrega das organizações, melhorar o desempenho geral das organizações, consequentemente fazendo com que ela atinja mais rapidamente seus objetivos e melhorar a lucratividade. Então,
ela deve ser encarada com a devida importância. E ainda citando Chiavenato, ele nos diz que a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Então, veja só, o potencial de desenvolvimento da pessoa com os padrões de desempenho pré-determinados no que acabamos de ver ali na análise do cargo que aquela pessoa ocupa, os resultados e as metas que devem ser alcançados pela empresa. E veja só como tudo é interligado. Continuando aqui, percebemos que a avaliação de desempenho é uma ferramenta gerencial muito importante para a gestão de pessoas, pois consegue identificar quais pessoas dentro da organização têm necessidade de treinamento para exercer com maior eficiência suas atividades e atingir as metas e objetivos. Então, a própria avaliação de desempenho bem feita vai alimentar aquele diagnóstico lá, levantamento de necessidade de treinamento que a gente falou agora há pouco. A avaliação de desempenho também traz uma informação muito bacana, que é o potencial daquele colaborador de exercer outras funções dentro da empresa. A avaliação de desempenho vai mostrar se ele estiver muito acima do esperado para aquele cargo, de repente ele pode, com uma promoção, desenvolver uma função mais complexa num cargo acima. Ou verificar que ele tem um perfil, não para um cargo acima, mas um cargo de mesmo nível, só que com funções diferentes, as quais ele demonstra mais habilidade. Então, é importantíssimo também que se faça a retroação dos resultados, o feedback para o colaborador. Não existe avaliação de desempenho que deva ser mantida em segredo para a empresa. O colaborador tem que saber o seu desempenho, claro que de uma forma muito cuidadosa ao fazer feedbacks negativos, né? Tem toda uma técnica para fazer isso de forma que o colaborador se sinta importante dentro desse processo e valorizado, mas se o colaborador não tem acesso ao resultado do seu desempenho, a avaliação de desempenho não tem validade. Então, é um processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho, definidos na análise de cargos. A avaliação de desempenho traz benefícios tanto para os gerentes das equipes, como para os próprios colaboradores e também para a organização. Para os gerentes das equipes, os benefícios são conhecer ali o padrão de desempenho de cada colaborador da sua equipe, contando com ferramentas de medições que neutralizam a subjetividade, ou seja, não tem aí questão de preferência por fulano, antipatia por ciclano. Então, está sendo analisado friamente o desempenho técnico de cada colaborador. E com isso ele pode propor providências no sentido de melhorar o padrão de desempenho, verificar se há necessidade de treinamento, fazer devidos reconhecimentos ou remanejamentos de funções. Então, ele comunica-se também com seus funcionários no sentido de fazê-los compreenderem a avaliação de desempenho sempre como sistema objetivo, sem pessoalidade alguma. E, por fim, ele deve apresentar aos seus avaliados como está o desempenho de cada um, como eu falei anteriormente. Para o colaborador, os benefícios são de que, primeiro, para ele saber se ele está indo bem ou mal, ele precisa ser avaliado por uma ferramenta correta e eficiente. Então, ele também vai conhecer quais são os aspectos de comportamento e de desempenho que a empresa valoriza e deseja dos seus funcionários, sobretudo dele mesmo, ocupando o cargo que ele ocupa. Ele conhece também quais são as expectativas do seu chefe em relação ao seu desempenho. Ele conhece os seus pontos fortes que ele deve potencializar e os seus pontos fracos que ele deve minimizar ou corrigir segundo o resultado do sistema avaliativo. Ele também fica conhecendo quais as providências que o seu superior está tomando quanto à melhoria do seu próprio desempenho, como um programa de treinamento, um estágio, um curso, entre outros. E também aí ele tem o dever de tomar providências para sua autocorreção, automelhoria, fazendo uma autocrítica quanto ao seu desenvolvimento e o seu autocontrole comportamental também. Já a empresa, a organização,
tira de benefício da avaliação de desempenho um diagnóstico de como está o seu potencial humano, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Define qual é a contribuição de cada colaborador no desempenho global da empresa. Identifica ali quais são os colaboradores que necessitam de alguma reciclagem, de algum aperfeiçoamento em determinadas áreas de atividade. Seleciona quais são aqueles colaboradores que estão acima da média e que estão em condições de receber uma promoção ou necessidade de transferências de remanejamento de pessoal. E aí ele dinamiza a política de gestão de pessoas, podendo oferecer oportunidades para aqueles colaboradores que têm condições de promoções, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, assim, consequentemente, estimulando para que outros também melhorem seu desempenho, porque eles passam a perceber que aquela empresa valoriza aquele que se destaca e abre oportunidades para aqueles que têm um desempenho elevado. E isso acaba por melhorar os resultados da empresa, tornando mais competitiva de uma forma geral. Agora, na aula 14, trouxemos o tema cultura organizacional. Vamos ver os principais conceitos desse tema. Então vamos lá, o que é a cultura organizacional de uma empresa? Veja bem, cada sociedade tem um conjunto de hábitos, de crenças, de valores, princípios que a diferenciam culturalmente de outras sociedades, de outros grupos de indivíduos. Então isso a gente vê no Brasil em diferentes estados, culturas, costumes que são diferentes, entre países, né? Tem coisas que o brasileiro faz com naturalidade que é mal visto em outros países e vice-versa, coisas que outros povos fazem que nós torcemos o nariz. Isso também acontece ao longo das épocas, em práticas que se faziam no passado que hoje são repugnantes. Então, isso são diferentes modos de cultura. Dentro da empresa, a cultura organizacional é essa forma diferenciada de culturas entre diversos tipos de empresas. Nas empresas rurais também não é diferente, todas elas têm a sua cultura organizacional única. Então, a cultura é basicamente tudo aquilo que orienta o comportamento dos colaboradores, né, ao longo do tempo, de forma amplamente compartilhada entre eles. Então, o Chiavenato define a cultura organizacional como o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes, expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Então, quando a gente tem lá a missão da organização, a visão e os valores, ali já tem um DNA da empresa e já tem algo ali explícito, escrito, oficializado sobre como deve seguir ali sua cultura organizacional, como todos os colaboradores devem se comportar para cumprir aquela missão, visão e valores. Mas a cultura organizacional não diz respeito apenas às questões oficiais, aquilo que está escrito. Voltando ali no conceito do Chiavenato, conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, normas é o que está escrito, né? Mas tem valores, atitudes, expectativas também. Então, tem muita coisa que não está escrita, mas que também faz parte da cultura organizacional da empresa. Não precisam necessariamente estar expostas em algum lugar. Então, a cultura organizacional abrange esses valores compartilhados, essas crenças, essas normas, esses rituais. Então, desde assim, padrões de vestimenta, costumes dentro de uma empresa rural, rotinas ali que não estão escritas em lugar nenhum, mas todo mundo acaba seguindo, né? Você chega ali naquele ambiente, aos poucos você já está ali se habituando e se incorporando aquele modus operandi de se fazer as coisas. Ou seja, você está absorvendo a cultura organizacional daquela empresa. Todos vocês já viram imagens aí de icebergs, né? Icebergs, aqueles grandes blocos de gelo nas regiões mais frias do planeta. O que pouca gente sabe é que o iceberg, a ponta que nos aparece fora ali da linha do oceano, é muito menor do que a parte submersa desse iceberg, como vocês podem ver aí
na imagem. Então, o Chiavenato, ele faz uma analogia à cultura organizacional como os icebergs. É a parte visível da cultura organizacional, e ali são normas escritas, né? Missão, visão, valores, regimento interno, regulamentos da empresa, são apenas a pequena parte. Outros fenômenos que acontecem ali do comportamento, do modo de ser das pessoas, do modo de se fazer as coisas, que não estão explícitas nem escritas, são a maior parte, a grande parte da cultura organizacional representada por esses fenômenos invisíveis e implícitos, que a gente nem percebe que pratica, mas acaba incorporando e praticando também. Então, como eu falei, a maioria dos colaboradores passam a absorver, incorporar e praticar essa cultura organizacional, mesmo a parte invisível dela, sem perceber. Mas o gestor de pessoas não pode deixar a cultura organizacional passar despercebida. Ele tem sim que identificar qual é a cultura organizacional da sua empresa. Através dessa análise, ele vai identificar quais os pontos negativos que estão prejudicando o funcionamento do seu agronegócio e aqueles pontos que podem ser melhorados. E vai tirar o melhor proveito dos pontos positivos dessa cultura. Como eu falei, cada empresa tem sua própria cultura organizacional. Se você sabe exatamente quais elementos tornam o seu negócio único, isso facilita a criação de um ambiente propício para avanços. No que eu sou único? O que minha cultura organizacional traz de única? Como eu vou tornar isso um diferencial competitivo perante as outras? Tornar a cultura organizacional mais agradável para que o meu colaborador não queira sair dali, sobretudo aqueles mais talentosos. Então, vamos aqui listar algumas coisas que você pode fazer ao identificar a cultura organizacional da sua empresa. Primeiro, você pode identificar ali que, de repente, existem alguns processos, algumas operações que são obsoletas, que não são tão importantes. E você perde tempo com isso, o funcionário perde tempo nessas tarefas, prejudicando os rendimentos da sua empresa rural. Você pode desenvolver ações estratégicas que incentivem seus colaboradores a serem mais produtivos e felizes no trabalho a partir do exercício dessa cultura organizacional nos seus pontos mais positivos. E com isso vai reduzir a rotatividade de funcionários. O funcionário que conhece a cultura organizacional daquela empresa, aprova e a pratica, ele tem menos necessidade de sair dessa empresa. O turnover, né, que é essa rotatividade, é prejudicial porque você vai ter mais processo de recrutamento, seleção, treinamento, tudo isso gera custos excessivos para a empresa. E com tudo isso você vai melhorar esse ambiente de trabalho através de ações pontuais na gestão de pessoas, justamente para aperfeiçoar ou corrigir falhas. O que se deve fazer para desenvolver uma cultura organizacional positiva dentro da empresa? Livre da cultura organizacional, nós não podemos ficar, toda empresa tem a sua. Então, vamos fazê-la positiva, na verdade? Então, vocês vão identificar áreas que necessitam de melhorias, promover hábitos que tornem esse aspecto, cultura organizacional do empreendimento rural, mais saudável. Primeiro, identificar a missão da empresa, a visão, onde ela quer chegar, os valores, os princípios pelos quais a empresa se baseia. Reunir os gestores e líderes para obter informações valiosas de comportamento e de práticas ali cotidianas de cada equipe, porque o gestor de pessoas não está dentro de todas as equipes, então ele precisa dessas informações dos gerentes, identificando essa cultura e promovendo esses aspectos positivos. Determinar claramente normas a serem seguidas, então publicar regimentos internos, deixar bem claro as rotinas da empresa, os padrões de rotinas e de comportamentos que são esperados ou que são exigidos. E saber como aprimorar os artefatos, esses elementos visíveis da cultura organizacional, essas identidades, esses regulamentos. Identificar o que a empresa valoriza, né? Que valores o cérebro da empresa prioriza, né? Entre valores, e criar uma estratégia para implementar a cultura, fazer com que todos os colaboradores
valorizem também esses mesmos princípios. Para finalizar, trazemos aqui os principais aspectos do conteúdo da nossa aula 16, nossa aula anterior, que foi sobre clima organizacional, que tem tudo a ver com a cultura organizacional, mas tem as suas características específicas, como a gente vai ver a seguir. O clima organizacional envolve aquela atmosfera que predomina ali dentro da organização. Então, essa atmosfera interfere na satisfação, na motivação, no comportamento daqueles colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Quando a empresa tem um clima organizacional ruim, a pessoa já acorda de manhã em casa para ir para o trabalho e fala: nossa, eu vou para lá de novo, nossa, é tão desagradável ficar lá. As pessoas têm uma atitude negativa, no meu trabalho tem uma atmosfera ali negativa, o clima está ruim. E quando o clima é favorável, as pessoas já acordam motivadas, já sabem que vão estar num ambiente leve, num ambiente alegre, num ambiente produtivo. E isso interfere demais no desempenho desses colaboradores. O que interfere no ambiente do clima organizacional? Todos os elementos relacionados ao trabalho que são vivenciados pelos colaboradores, desde remuneração. Se a remuneração de todos está muito ruim, eles vão ter problemas para pagar suas contas e esse comportamento negativo vai se refletir no dia a dia do trabalho. As interações com os colegas, o relacionamento interpessoal ali, quando é positivo, também favorece muito o clima. A segurança que eles têm ali em relação ao trabalho, se eles têm uma insegurança, por exemplo, um chefe que está todo momento ameaçando: olha, se você não trabalhar direito, vou te mandar embora, etc. Essa insegurança gera uma tensão, um clima organizacional ruim. Então, o clima organizacional ele espelha justamente o entusiasmo desses colaboradores para iniciar um dia de trabalho. Todos os fatores que influenciam esse sentimento de entusiasmo do colaborador ao ir para o seu trabalho, todos esses fatores eles formam o clima organizacional. Então, qualquer tipo de negócio que a empresa trabalhe, independente do seu porte, então uma pequena empresa rural, média ou grande, agroindústria, fazenda, envolve pessoas, demanda gestão de pessoas e essa gestão precisa compreender o que é um clima organizacional e a sua importância. Refletir sobre como essa compreensão, eu entender que existe um clima organizacional na minha empresa, eu preciso aprimorá-lo, que isso vai refletir diretamente e rapidamente no desempenho do meu negócio. Às vezes o produtor rural tem aquela rotina atribulada, uma agenda lotada e vai deixando para trás algumas coisas e negligencia, não dá devida atenção ao clima organizacional. Isso não pode acontecer. As pessoas é que desempenham as atividades-chave no dia a dia da empresa. Então ela precisa trabalhar num ambiente saudável, num clima organizacional positivo. Um colaborador que opere máquinas, pulverizadores, aplicação correta de defensivos. No negócio rural, existem atividades que demandam muita atenção e muitos cuidados. Então, esse colaborador satisfeito, motivado, sorridente, tende a desempenhar as suas funções de uma forma bem mais eficaz. Então, é natural que tenha que ter essa preocupação em garantir um bom clima organizacional na empresa. Então, tem que avaliar como é que está o clima organizacional, identificar se há alguma necessidade de mudar alguma coisa em algum processo dentro da empresa por meio do diagnóstico de clima organizacional. Então você precisa avaliar constantemente e monitorar como está o seu clima organizacional. E aqui também um clima organizacional ruim vai causar rotatividade pessoal. A pessoa na primeira oportunidade ela vai deixar aquele trabalho, então o turnover, né? O número de greves, número de faltas, atrasos. Isso você fique ligado, porque se isso começar a acontecer, é um importante indicador que o clima organizacional não vai tão bem. E é comprovado que quando alguém executa suas tarefas com felicidade e entusiasmo, tende a ter um desempenho superior. Não confunda felicidade e entusiasmo com desatenção. A pessoa está alegre, sorridente, conversando com todo mundo, não está atenta ao seu trabalho. Não é isso. É ir trabalhar feliz, satisfeito, entusiasmado e orgulhoso do seu trabalho, vai fazer com que a pessoa tenha um
do desempenho superior. Isso é perceptível na rotina diária da empresa. Então, um ambiente de um clima agradável, onde você se sente satisfeito, motivado, o dia passa mais rápido, as metas se tornam mais próximas, mais alcançáveis. Isso se aplica em todos os níveis, direção, gerência, no operacional, não importa o cargo que a pessoa desempenhe, ela vai estar mais entusiasmada se o clima organizacional for positivo. O sucesso de toda empresa depende dos seus recursos humanos. O ambiente que as empresas trabalham é altamente competitivo, a concorrência entre as empresas. Então, você ter uma equipe bem entusiasmada é um grande diferencial. As pessoas são quem executam tudo. Equipe entusiasmada, competitividade elevada. Então, você precisa reter os seus talentos, não deixá-los ir embora para a empresa concorrente, reduzir essa rotatividade, melhorar esse ambiente de trabalho para que esses talentos fiquem e você não precise gastar com recrutamento, seleção, treinamento e etc. Então, você tem que ter atenção com o clima organizacional, adotar estratégias para diagnosticá-lo e agir corretivamente conforme necessário, atacando aqueles pontos que estão corroendo o seu clima organizacional, procurando sempre manter o melhor clima possível. Eu falei muito que precisa diagnosticar como está o clima organizacional e a principal ferramenta que as pessoas utilizam para diagnosticar é a pesquisa de clima organizacional. Tem que ser uma pesquisa elaborada tecnicamente por pessoas competentes, geralmente por psicólogos que são voltados ao campo da psicologia empresarial, né, organizacional, ou administradores especialistas em gestão de pessoas. Toda uma técnica para elaborar uma pesquisa de clima organizacional. Então, essa análise tem como objetivo coletar as informações estratégicas sobre como os colaboradores percebem a empresa e qual o seu nível de satisfação em relação a diversos aspectos dentro da empresa com o qual eles lidam na sua rotina. Então, quais são esses aspectos? A satisfação com o meu líder, o meu gerente, o meu coordenador, o ambiente de trabalho. Eu estou satisfeito com o ambiente de trabalho, com as políticas internas da empresa. Veja como são ligados. A cultura organizacional traz as políticas internas da empresa. Será que isso afeta positivamente ao clima organizacional ou negativamente? Questões de ambiente físico, equipamentos deficientes, tudo isso afeta o clima organizacional. Então, você pode incluir, você pode sugerir junto a esse profissional que vai elaborar a pesquisa, você que é de dentro da empresa, sugerir alguns aspectos ali que você perceba que são importantes para que ele possa incluir nesse diagnóstico dessa pesquisa de clima organizacional. Existem alguns fatores que são figurinhas carimbadas, que aparecem com bastante frequência como grandes vilões, causadores de insatisfação do clima organizacional. Geralmente, comunicação com seus gerentes, problemas de remuneração insuficiente, falta ou ineficiência de um plano de carreira, estruturas físicas ruins, equipamentos inadequados. E aí é importante que você converse e busque informações com quem está lá na ponta. Por exemplo, o operador de uma máquina específica, um equipamento específico, ele possui um conhecimento íntimo da rotina de mexer com aquilo e os gargalos que aquela rotina traz. Então, incentive esse profissional a buscar soluções para os problemas, propor inovações dentro daquilo que ele faz. Ele é a melhor pessoa para conhecer aquilo. Alguma mudança simples pode melhorar significativamente a eficiência do trabalho. Isso é muito benéfico para a empresa e principalmente para a satisfação desse colaborador. Quando o colaborador percebe que ele tem voz na empresa, que ele é ouvido, suas ideias são valorizadas, isso contribui para o seu entusiasmo, ou seja, para um clima organizacional mais positivo. O colaborador se sente mais engajado e mais motivado para contribuir para o sucesso da empresa. É preciso manter a remuneração atualizada. Deixar defasar a remuneração deixa o colaborador insatisfeito e prejudica o clima. Também é preciso ter um plano de carreira motivador, programas de reconhecimento para aqueles colaboradores que alcancem metas, que se destacam, são eficazes. Cuidado para não causar ciumeiras também. Tem que ter cautela para utilizar isso. Você pode
reconhecer o colaborador de várias formas, não somente financeiras, mas exaltar o desempenho do colaborador nas reuniões gerais da empresa, destacar quais foram suas contribuições. Tudo isso gera satisfação, fortalecimento do clima organizacional. O que for detectado de negativo na pesquisa de clima organizacional tem que ser rapidamente corrigido. Então, se o problema for com os gerentes, treinamento, capacitação para os gerentes. Se o problema for com os equipamentos, traça um plano de melhoria dos equipamentos, substituição dos equipamentos, melhoria das estruturas físicas, tudo que tiver apontado ali como insatisfação. Tá? E manter depois esse clima organizacional. Refazer essa pesquisa a cada 6 meses ou a cada 1 ano, monitorar continuamente e ir adotando medidas preventivas. Igual como a gente faz manutenção preventiva num veículo, por exemplo. É a mesma coisa, porque quando você vai fazer a corretiva, já pode ter acontecido um desligamento do colaborador, uma rotatividade. Né? Então, mantenha o clima organizacional com vigilância constante e vai fazendo os ajustes que são baseados nas pesquisas, nos resultados das pesquisas. Então, com isso, você vai garantir a lucratividade e vai reter os talentos. Saiba que o clima organizacional contribui sim para aumentar a produtividade e a lucratividade. Então, um bom clima é igual a mais dinheiro na empresa. Então, gera mais lucratividade e melhor produtividade. Não é um fator tangível como uma adubação, por exemplo. Então, se eu adubar melhor aquele hectare de terra, a produtividade vai aumentar, é tangível. O clima organizacional não é tangível, mas ele traz resultados tão positivos quanto. Clima organizacional ruim vai reduzir o rendimento, vai causar desinteresse, vai causar perda de colaboradores, estresse de colaboradores, prejudica o fluxo de trabalho. Com o clima organizacional positivo, você tem equipe motivada, satisfeita, aumentando a produtividade, aumentando a capacidade de inovar, de trazer soluções novas para problemas corriqueiros da rotina da empresa. E isso vai trazer vantagem competitiva dessa empresa perante os seus concorrentes. Você precisa valorizar as ideias dos seus colaboradores, afinal de contas, eles que estão lá na ponta, né? Então, em resumo, o clima organizacional positivo aumenta a chance da organização em alcançar suas metas e, posteriormente, seus objetivos mais estratégicos. Bom, pessoal, finalizamos aqui essa aula onde revisamos os principais aspectos todas as aulas dos conteúdos ministrados no segundo bimestre, com base a melhorar o desempenho de vocês e a compreensão sobre as questões que cairão na nossa avaliação. Então, uma excelente base para estudos, aproveitem essa aula para isso. Desejo uma excelente prova a todos. Qualquer coisa, conte comigo, estarei à disposição. E finalizando aqui nossas aulas dessa disciplina, espero encontrá-los em breve em outras disciplinas. Um forte abraço a todas e a todos e contem comigo. Até mais.